Meus amigos, tantas coisas ruins aconteceram nessa última semana do ano e até agora, no dia 2, porque hoje é dia 2 apenas, que eu nem tenho como trazer tudo para vocês, porque senão vai ficar só coisa ruins nesse canal. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi que um indivíduo empurrou uma outra pessoa nos trilhos do trem. Eu não sei se vocês viram isso, mas fiquem tranquilos, eu vou trazer as imagens dessa vez, tá bom? E aí eu vou trazer a atualização de quem é esse indivíduo, quantos anos ele tem, o que ele já fez no passado, sim, porque tem antecedentes criminais, e todas as outras atualizações, tá? Mas antes, para você que não me conhece, sou a Viviane Andrade, e neste canal a gente fala sobre tudo, ou pelo menos quase tudo. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês o que aconteceu no trem dos Estados Unidos. Bom, veja a cara da pessoa, 23 anos, e já com a mente maléfica. Gente, que tristeza é ver esses jovens com uma mente tão diabólica, porque isso aqui é diabólico, veja. Gente, tem condições, veja, veja agora. Você viu? Ele passou, viu? Passou uma pessoa, tá vendo? O que ele fez? Ele esperou o trem passar para empurrar a pessoa. Ele estava ali só esperando. E esses dois rapazes, eu fico triste porque a reação desses rapazes foi acovardada, né? Mas eu não posso julgar como será a reação de cada pessoa em situações como essas, que é assim assustadora. Tem gente que paralisa, tem gente que tem uma reação um pouco mais agressiva. Eu preferiria que eles tivessem uma reação mais agressiva. Mas eu fico triste com essas situações que estão acontecendo nos trens dos Estados Unidos, que ninguém faz nada. Deixa o cara fugir. Os dois, né, daquele outro caso lá do fogo, também deixaram o cara fugir. A polícia que pegou depois na estação porque ele foi reconhecido. Agora, simplesmente, os meninos estavam errados no começo de pular a catraca? Estavam, mas nem ficaram para ver se o cara estava bem, nem para chamar o médico, nem para reconhecer o indivíduo no final, quando a polícia pegasse ele. Nada, simplesmente deram o fim. Por que eu fico triste? Porque se isso acontecer com você, comigo, a esperança reduz, porque a gente vai pensar que as pessoas vão reagir mais de forma covarde do que reagir para te ajudar. E o que me deixa muito triste, toda vez a mesma história. As pessoas fogem. Mas enfim, espero que encontremos pessoas com reações diferentes caso a gente precise de ajuda no futuro, e espero que nenhum de vocês, nem eu, precise desse tipo de ajuda no futuro. Mas vamos lá. O que dizem as informações sobre o caso, né? A pessoa que sofreu as lesões sobreviveu, tá? Aqui, ó, tá falando que ele ainda falou com a família logo depois que aconteceu o acidente, que ele foi atendido e tudo mais. O nome dele é Joseph Lindsay, eu vou falar Lindsay, acho que tá certo, 45 anos, e ele sofreu ferimentos graves, como ruptura do baço, 4 costelas quebradas e uma fratura no crânio, mas graças a Deus essa fratura no crânio não foi nada ao ponto de deixar ele em coma, porque ele já ficou bem, né? Logo depois que ele foi atendido, graças a Deus. E aí Lindsay foi atropelado pelo trem, mas não de frente, dizem os dois policiais que são experts no assunto agora, que estavam por dentro do assunto, e eles falaram que ele caiu de lado e não embaixo, o que isso salvou a vida dele. E dá realmente para a gente ver isso nas imagens, porque eu acho que esse homem estava atrás da linha amarela, e aí quando esse maluco empurrou ele, ele meio que desequilibrou e foi caindo meio na lateral, e aí bateu, né, teve o contato com o trem. Porém, isso ajudou, meu Deus, que sorte. Ai, a pessoa acusada, né, de atentar contra esse homem chama Kamel Hanskins, que foi acusado de tentativa de homicídio em segundo grau e 4 acusações de agressão, de acordo com uma queixa criminal apresentada pelos promotores de Manhattan. Vocês já viram a cara dele, mas aqui de novo, né, para vocês terem certeza. Aquela foto eu acho que ele estava um pouco mais novo do que ele está agora, enfim, mas é a mesma pessoa. E aí a vítima, ó, marquei aqui só por curiosidade, é DJ e ele cria músicas de playlist para hotéis, restaurantes, academia. Então pode ser que quando você esteja na sua academia, pode haver uma música dele tocando por aí, né? E agora provavelmente mais, depois desse caso ele vai ficar bem famoso. Espero que ele consiga muitos contatos e muito mais vendas e playlists e tudo mais, né? Mas que ele colha bons frutos de uma situação tão trágica
como essa. E aí no perfil dele que eu marquei aqui, que eu achei interessante, é que ele joga tênis, faz caminhada, participa de eventos, passa tempo com sobrinhos, um cara muito ativo, com o cachorrinho dele. E por que que eu marquei essa parte? Porque ele é uma pessoa ativa, ele faz atividade física, o que na minha opinião, toda essa fratura, essas coisas que ele sofreu, ele teve uma reação muito boa porque ele faz exercícios, galera. Ele é uma pessoa ativa, ou seja, isso ajudou com que a situação dele não fosse ainda mais grave do que é. Lógico que eu acho, né, que uma pessoa que não tivesse a mesma idade, mas não fosse ativa, ia demorar um pouco mais para acordar ou talvez ter uma reação melhor. Entende o que eu quero dizer? Tudo isso é para pedir para vocês fazerem exercícios e se manterem ativos, porque uma coisinha pode fazer total diferença quando uma situação horrorosa como essa acontecer. De repente um acidente de carro, você cair, ou não sei, a gente nunca sabe, mas o importante é se manter saudável. E aí, o maluco, né, o Henkes, teve uma série de prisões por agressão, assédio e porte de ar, de acordo com registros policiais e judiciais. Ele tem um caso aberto no Tribunal Criminal do Brooklyn, onde enfrenta uma acusação de assédio por jogar água sanitária em uma mulher e tentar arrombar sua porta de acordo com a denúncia. Imagino que essa mulher não ia sofrer se esse cara tivesse conseguido abrir essa porta. Não quero nem pensar. E aqui, ó, como vocês viram, ele tem, pelo que eu entendi, pequenas infrações, mas é isso. De infração em infração, ele vai fazendo o quê? Fiz isso, fui solto. Aí ele aumenta, fui solto de novo. Parece que essas pessoas malucas, elas vão testando o nível de crimes que elas podem cometer, achando que elas vão se safar de novo. Me safei dessa, vou me safar dessa também, dessa outra. E o que dá na cabeça de uma pessoa de achar que ela vai fazer isso no trem, onde tem um monte de câmera e ela vai sair livre disso? Eu não sei, galera. Eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas malucas de achar que vão ficar livre de uma coisa como essa. Mas outra coisa interessante que eu achei sobre o caso também é que o pai desse indivíduo, de 40 anos, disse em entrevista que ficou surpreso com as acusações do filho. Ele não sabia que o filho tinha sido acusado dessas outras coisas também. Ou seja, não sei se ele mora com o pai, mas, enfim, ele tem um relacionamento com o filho, pelo que eu percebi. Ele não conhece a pessoa que ele tem dentro de casa, ou o relacionamento que ele tem com o filho dele é tipo assim, não se sabe. E acontece muito de você morar com seu filho e você não saber o que acontece na mente do seu filho, você não saber o que a pessoa está fazendo do lado de fora. Eu achei isso um pouco assustador. E ele disse que nunca teria esperado que o filho fosse acusado de atos tão violentos. Ou seja, o menino não é violento dentro de casa? Duvido uma pessoa que é violenta do lado de fora não ser violenta dentro de casa. Ele talvez não more com o pai. Eu não vejo o filho muitas vezes, mas é nítido que esse menino tem uma infância muito perturbada para ter uma mente como essa, não tenho dúvidas. E aí o pai também continua afirmando que ficava cada vez mais preocupado com a saúde mental do filho e disse que acha que o fato dele fumar maconha muito frequentemente, isso pode ter afetado a capacidade dele racional. Eu acho que a infância dele, tudo que ele sofreu na infância, as coisas que ele teve contato, influenciou muito mais do que fumar essas coisas. Não que essas coisas talvez não influenciem, não sei, mas eu acho que a forma como ele foi criado, né, as coisas que ele teve contato, ajudaram muito mais do que fumar. Sobreviver a um empurrão em uma plataforma de um trem em movimento é muito rara. E isso já aconteceu outras vezes. Acredite, ó, a última pessoa conhecida a viver através de um ataque semelhante como esse foi uma mulher de 42 anos que foi empurrada na estação Times Square em 2021. E eu que pensei que isso foi agora, que nunca tinha acontecido, sei lá. Enfim, a mulher sobreviveu e aí a outra mulher foi uma outra mulher. Agora foi tudo com mulher. Esse último caso, 2 homens e o outro caso antigo, 2 mulheres. A mulher que empurrou essa mulher que sobreviveu foi condenada a 12 anos de prisão, o que eu acho que provavelmente eles vão se basear com a mesma coisa, porque primeiro é um menino de 23 anos e aí a vítima, graças a Deus, sobreviveu, deve dar mais ou menos o mesmo tempo de prisão para ele também. E aqui, ó, o vereador chamado Eric disse que é evidente que a pessoa que fez isso não pretendia que a vítima sobrevivesse.
foi calculado e cronometrado para atingir, né, extinguir, na verdade, a vida da vítima. E eu concordo, porque, como eu falei para vocês, ele estava ali passando, passou atrás uma vez e ele só empurrou quando o trem passou. Então era nítido que a proposta dele mesmo era fazer esse tipo de atrocidade. E aí, o que os norte-americanos estão pedindo agora, por exemplo, são trens igual Singapura e a linha amarela no Brasil. Veja, aqui eles divulgaram um vídeo de um trem de Singapura dizendo que os Estados Unidos precisam atualizar a linha de trem dessa forma, colocar o vidro, igual a linha amarela do Brasil, que eu acho perfeito, porque tem algumas estações que tem vãos tão grandes que os pais, quando estão assim conversando e não estão prestando atenção, as crianças caem no vão, pessoas idosas também pode correr o risco de cair em vão. Então deveriam ser assim para todos. Custa dinheiro, custa, mas você tem, eu acho que menos riscos de acontecer situações como essas desse último caso que a gente viu. E eu acho que eles estão certos, precisam cobrar, porque está perigosíssimo os trens dos Estados Unidos, pelo amor de Deus. Eu não tinha medo. Agora, se eu for visitar os Estados Unidos, eu vou ficar com ainda mais medo. Porém, o Trump está entrando. Espero que esses delinquentes sejam presos, capturados e não sejam soltos, tá bom? Então é isso, espero ter informado vocês um pouco mais. Um beijo, até a próxima e tchau!